aqui, mais uma terça-feira para a gente falar da sétima lei do sucesso, que é entusiasmo, né? Dando sequência à nossa série de lives aqui. O que essa palavra aqui traz várias páginas aí no livro As 16 Leis do Triunfo, e o Jacob Petri dedica um capítulo completo aí também com várias páginas aí para definir o que é esse termo e o que esse termo envolve quando se fala de propósito, quando se fala de montar um projeto, de envolver pessoas naquele trabalho. Elisângela, Linda tudo bem? e abençoada noite, José, tudo bem? Cada noite, eu não vejo você, mas tudo bem. Epa, assim que é bom, a gente vai tocar o barco desse jeito. Vamos que vamos, eu te vejo e te ouço Eu bem. não consigo, mas tudo bem. Então vamos dar sequência aqui, senão E eu a vou câmera, a cometer. câmera tá ok, viu? Tá ok aqui. Fica tranquilo Ah, na tudo bem. posição. Depois eu vejo aqui. Bora lá. Então, por que essa lei do entusiasmo ela é indispensável para a vida e para a obtenção do sucesso, né? E o que seria esse entusiasmo? O que é entusiasmo? E qual é a diferença de otimismo e entusiasmo, né? E compreender que o estado de consciência é essencial para o entusiasmo, né? Para essa descoberta. E o que é essa ação desperta? Quais os elementos que compõem o entusiasmo, né, e como aplicá-lo esse na nossa vida, quais as práticas, né, que ajudam a desenvolver esse nosso espírito de entusiasmo. Quando a gente fala de entusiasmo inspirado, né, na origem dos gregos lá, derivado do entheos, né, que significa inspiração divina, que significa ter Deus dentro, possuir um Deus, né, estar repleto desse Deus, ter Deus dentro de si. Então, na Grécia Antiga, eles tinham essa questão, né, quando a gente for trabalhar, for fazer alguma coisa, for fazer uma entrega, fazer de coração, fazer realmente com a entrega, além daquilo do simples fazer, o fazer pelo fazer. Então, quando as leis anteriores aí, que é a primeira, do propósito definido, quando é definido um propósito, a pessoa que tem aquilo, que faz aquilo com entusiasmo, que descreve aquilo, que projeta aquilo com entusiasmo, ele consegue agregar pessoas, ele consegue aliar pessoas para aquele propósito maior. E quando ele está entusiasmado também, a consciência dele, né, ela vai ser expandida, então a autoconsciência também vai ser aumentada em consequência disso. Ele vai ter como objetivo chegar nesse produto final e ele vai conseguir cumprir, né, os objetivos. Aí, se depender dessa questão de ter um ato de economia, de ter os investimentos necessários para que isso aconteça, ele vai fazer. Quando tem entusiasmo, mesmo que seja um pouco mais, como diz, complicado, um pouco mais difícil, ele vai conseguir ter essa iniciativa, ele vai conseguir ter essa autoliderança, que a partir da autoliderança ele vai fazer a liderança, né, nos demais envolvidos no projeto, ele vai conseguir ter uma imaginação mais eficaz, ele vai conseguir imaginar e visualizar esse projeto com mais maestria. Então, o quanto isso está interligado às 6 leis anteriores, para que elas vão se encaixando e fazendo a diferença e fazendo com que o projeto ele só acabe crescendo. Então, por que essa lei é indispensável para a vida e para a obtenção do sucesso, né? Quando você pensa em prestígio, uma riqueza, em desenvolver algo para crescimento, se você não tiver com esse entusiasmo, se você não tiver, como se fosse esse espírito de dedicação, esse espírito de colocar a sua atenção naquilo que está sendo proposto, as coisas vão ficar, como se diz, aparentemente que solta, sem muito investimento, sem pessoas para acreditar naquilo. E quando a gente vê esses grandes feitos aí, igual o Martin Luther King, quando ele tinha a luta dele nos Estados Unidos para que os negros
o mesmo valor. Então ele tinha esse sonho, ele colocou, ele dedicou, ele enfrentou uma grande massa contra isso, né? Porque como o negro vai ter direito, como o negro quer ter direito, e você contra o sistema e contra a cultura local, mas ele tinha um sonho, ele sonhava, através desse sonho, ele se entusiasmou, ele colocou, ele conectou pessoas, ele reuniu pessoas, e ele conseguiu fazer com que o negro tivesse o mesmo direito. Então, ele partiu de uma vontade independente dele, de um desejo ardente que ele tinha, né? E ele se entusiasmou mesmo, apesar das adversidades, apesar daquilo que estava contra, ele fazia isso com maestria, porque não, eu tenho um sonho, eu vou fazer isso, eu vou fazer a diferença na vida das pessoas. E aí, Elisângela, o que você pode complementar desse início de entusiasmo? Então, o Napoleon Hill vai dizer que você só é capaz de expressar aquilo que você já tem. Então, o entusiasmo ele é fundamental em tudo que você faz. Você sabe aquela frase que diz que você não dá aquilo que você não tem? É a mesma coisa. Então, essa importância, como você bem disse, quando você tem um propósito definido, quando você tem um objetivo claro, uma visão clara do que você quer, assim como o Martin Luther King teve, de levar, né, para as pessoas, para saírem daquela opressão, a igualdade de direito para todos, sobretudo para os negros nos Estados Unidos, ele foi uma luta constante. E ele teve vários desafios, mas o entusiasmo, que era o quê? Ele era movido por algo maior, naquilo que ele acreditava. E ele foi um dos grandes precursores aí da liberdade negra nos Estados Unidos. Um movimento muito importante. Então, é esse objetivo, que é a primeira lei que a gente viu, que é define o seu propósito, ele é fundamental. Então, a gente vai percebendo que aos poucos uma lei vai complementando a outra. Então, você tem que definir o seu propósito, ter uma visão clara do que você quer. Depois, formar uma mente mestra com uma pessoa. Então, pode ser com o seu cônjuge, com a sua namorada, com um amigo, alguém de confiança que esteja alinhada com você naquilo que você deseja. Fortalecer a sua autoconfiança de que você é capaz. Você é capaz de confiar e de realizar tudo o que você precisa. Ter a questão da iniciativa e liderança, que é o quê? Você saber ser proativo, liderar a si mesmo para liderar outras pessoas. Ter o hábito da economia, que a gente já viu também. Então, é importante de você saber economizar para chegar naquilo que você quer. E aí, ter esse hábito da imaginação, que é tão importante também, porque aí você vai buscar formas dessa ideia, do objetivo que você quer, que é o propósito, ser atingido. E aí o entusiasmo, que é essa energia de agir que coloca você em ação. Mas aí você deve estar se perguntando, mas o que seria esse entusiasmo, hein, José? O que seria esse entusiasmo e por que ele é tão importante de fato? Porque não é simplesmente uma energia qualquer, uma motivação, um otimismo em agir. É algo muito mais profundo. Conta pra gente. Então, como a própria palavra diz, né, esse entusiasmo seria ter Deus dentro de si, é você acreditar nessa capacidade que você tem, né, de sonhar, de visualizar e colocar isso em prática, e você criar essa realidade. Quando você faz, né, essa, essa prática em tudo aquilo que você vai fazer, quando você coloca, né, dentro de você essa energia, esse poder, esse intels, né, ter Deus dentro, essa capacidade de criar, ela vai ser mais aflorada. Então, ela vai além dessa questão, eu falo de otimismo, né? Ah, não é só um otimismo, eu acredito que vai acontecer, né, eu sou otimista aqui, não, não, eu sou entusiasta, isso vai acontecer. Por que que vai acontecer? Porque aquele que nos habita, aquela força que vem de dentro, ela não vem só simplesmente do falar, é uma coisa de um simples fazer, não. Ela é algo que vai vir e vai fazer com que você se conecte a uma fonte maior, a uma inteligência maior, a uma inteligência divina, vamos falar assim, dessa origem mais divina. O seu propósito, quando você tem uma mente mestra, quando você coloca a sua intenção, quando você coloca a ação, quando você coloca essa ação no presente,
que vai acontecer? Você vai alinhar esse propósito e toda a energia, né, toda a prática que você fizer aí vai gerar essa satisfação, vai gerar o resultado esperado. Por quê? Porque você está fazendo aquilo de coração e quando você se sente bem, né, essa questão do core aqui, quando você se sente bem, as coisas vão se alinhar e você vai entender que te mantém, tem uma conexão, que vai te trazer possibilidade, as coisas vão começar a se conectar mais. Aí muitos gostam de falar assim, não, mas aí a sincronicidade aparece, parece que você vai ter mais seguidores, você vai ter apoiadores, você vai ter investidores, você vai ter condições de, tipo, de conseguir patrocínio para aquilo que você imagina, né? Não, eu tenho, né? Isso aqui queima dentro de mim, isso aqui é o que eu quero ser, isso aqui é o que eu quero fazer. Eu tenho um empresário aí do ramo do desenvolvimento pessoal, ele fala, não, então eu queria montar um meu instituto, mas eu não tinha o local, eu não tinha a condição de bancar a construção. Alguém fez a doação do terreno, alguém fez a doação da construção, alguém fez a doação dos móveis, alguém fez a doação das instalações e aquilo aconteceu. E ele tinha um sonho, e ele tinha um entusiasmo naquilo que ele estava fazendo. Só que aquilo que ele estava fazendo era uma conexão, vamos dizer, mundicêntrica, né, cosmocêntrica, que não ia servir só apenas ele e a família dele, ele ia servir muitas pessoas, ele está servindo muitas pessoas, ele está servindo milhões de pessoas. Então, essa conexão, quando ele transcende só o simples fazer por aparecer, né, eu quero fazer porque eu quero mostrar para o outro que eu sou mais, que eu posso mais, não, eu quero mostrar para o mundo o trabalho que eu realizo, eu quero mostrar para o mundo a entrega que eu faço, eu quero mostrar para o mundo a transformação, eu quero mostrar para esse mundo essa questão da ampliação de consciência, do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento humano, do desenvolvimento das potencialidades. Então, quando você aplica isso, você cria essa realidade. Aparentemente, o impossível passa a ser possível, né? Quando você está nessa pegada de entusiasmo, o impossível ele se torna possível. Não é isso, Elisa? Isso. E aí, algo muito importante, que é o seguinte: quando você foca no seu individual, você esquece que você não está sozinho. Não está tudo na força do seu braço. Quando o José fala dessa questão do multicêntrico, quando você coloca aquilo que você deseja alcançar e que esse desejo, esse objetivo, esse sonho, esse propósito vai atingir e contribuir pessoas, existe uma rede que vai te apoiar nisso, como o José bem disse, desse empresário. E aí é a mesma coisa da semente. Quando você planta uma árvore, a árvore que vai dar frutos, ela não vai dar frutos só pensando, eu vou dar alguns frutos. Não. Ela vai estar em plenitude, abundância. Ela vai dar muitos frutos. E aí os pássaros, os animais vão se aproveitar da árvore, né, do fruto dela, vai se alimentar. Então, o universo vai te ajudar. A gente vai estudar um pouquinho mais isso na lei da cooperação, mais para o final, que é uma lei muito importante. E aí, por que essa questão de você compreender que você não está só, não somente na questão do universo, mas sim de que ter entusiasmo significa você honrar a linhagem divina que te habita. É você perceber que você também faz parte de uma ancestralidade. Se você está aqui hoje, então se eu estou aqui hoje, eu devo a minha ancestralidade, a minha mãe, a minha avó, ao meu pai, aos meus avós. Todos nós carregamos a nossa ancestralidade, mas sobretudo o divino que nos habita. O Deus que nos habita, o Criador, a fonte de energia maior, independente da sua crença que você tem sobre divindade. Então, você tem esse poder criador, essa divindade que te habita, que é essa inteligência infinita, que te torna uma pessoa criadora, dotada de inteligência, de capacidade de realização. E para isso, Napoleon Hill e Jacob Petri vai trazer que o entusiasmo tem a ver com o seu estado de espírito. Então, qual que é o seu estado de espírito? Eu vou dar 2 tipos para você de estado de espírito e eu quero que você reflita aí. O seu estado de espírito é de insatisfação? Quando você fica, ora, oscilando os comportamentos, com tristeza,
com medo, acreditando que você vive num mundo de escassez, que tudo é difícil, nada dá certo para você. Isso é viver no estado de satisfação. Ou você vive num estado de alegria, de gratidão, de abundância, de entusiasmo, onde você é feliz porque você compreende que você é um ser abundante, que você é um ser que vive num mundo cercado de possibilidades. Então, se não há entusiasmo, se eu não ajo com energia, com alegria, com satisfação, com essa abundância, eu vou estar vivendo no sentimento de insatisfação. E aí, tem duas forças motivadoras que o Napoleão Hill vai dizer que estão em constante conflito. Primeiro, a gente, né, entende o entusiasmo como essa força divina que nos habita, que é o Deus que habita em nós. E tem algo que você quer alcançar. Então, você faz algo agora para poder ter um resultado no futuro. Então, por exemplo, eu quero poupar dinheiro agora para mim fazer uma viagem. Então, eu vou poupar dinheiro agora. Só que o objetivo maior não está simplesmente na ação que eu vou fazer para alcançar o resultado que eu quero. Eu tenho que ter o entusiasmo de poupar. Por que eu estou poupando agora? Eu tenho que estar grata por poupar agora. Um gasto desnecessário, por exemplo. Porque eu tenho um objetivo. Mas aí o meu sentimento, eu quero tanto comprar tal coisa, mas eu não vou comprar porque eu não posso. E aí eu fico com um sentimento interno de insatisfação, de que eu não mereço, de que eu não posso. Isso não é produtivo. Então eu fico nesse dilema quando eu ajo em busca de um objetivo, mas como que está o meu sentimento, como eu estou realizando aquela ação para alcançar o objetivo? Isso é uma força motivadora. E aí, do outro lado, eu tenho o sentimento de satisfação. Então, eu faço algo, mas eu estou insatisfeito. Eu não estou feliz com o momento presente. Eu vivo reclamando, eu vivo com medo. E aí eu fico imaginando que no futuro esse entusiasmo vai vir, vai cair como mágica. E a partir desse conflito gerado pelo que eu espero e a insatisfação, é que vai surgir o sentimento do medo, de eu não conseguir dessa insatisfação. Então, quanto mais eu fico na insatisfação, mais isso me tira do entusiasmo de agir e de alcançar aquilo que eu desejo. Então, a insatisfação me leva a sentir medo, e aí, com isso, eu não consigo agir entusiasmada, com essa alegria, com esse sentimento de abundância, de plenitude que o divino que me habita faz com que eu haja. Então, quando eu estou focada somente na ação para realizar e no objetivo que eu quero alcançar, eu não possivelmente isso vai impactar a forma como eu vou conseguir. Vai demorar mais para me alcançar o meu resultado. Então eu tenho que estar entusiasmada agindo, grata, com sentimento de alegria por aquilo que eu estou fazendo, porque eu sei que eu vou fazer, que eu vou alcançar aquilo que eu quero. Por isso que a questão da ação, ela é fundamental. Porque quando eu ajo com alegria, com abundância, com gratidão e com satisfação, isso vai contribuir para que aquilo que eu desejo seja alcançado. Faz sentido, José? Faz muito sentido, Zé. Quando a gente utiliza, né, esse nosso dom aí, né, de acessar o nosso entusiasmo, de ter essa nossa ação desperta, focada no que é esse entusiasmo, tudo aquilo que a gente for fazer, ela, como se diz, sai com mais maestria, ela consegue, como se diz, aquela magia, né? Pô, a pessoa, é o toque de Midas, tudo que a pessoa faz, é o olho, tudo que a pessoa faz, ela tem êxito naquilo, né? Então ela magnetiza. Então o sucesso depende dessa prática, né? Pô, eu faço aquilo de coração, eu faço aquilo com entrega. Então esse estado de espírito, esse nosso entusiasmo é que vai fazer com que
esse magnetismo, essa sinergia das pessoas, né, em torno daquilo que está sendo proposto, do nosso desejo, do nosso objetivo, ele vai ser feito da melhor maneira possível e as coisas vão se conectar para que as coisas aconteçam da melhor forma, né, da melhor forma possível. Então, essa ação, né, que a gente for fazer, essa intenção e essa atenção com entusiasmo, vai gerar essa ação com propósito, porque você está fazendo algo maior, algo com grandiosidade, né? Você vai criar uma congruência maior, você vai criar uma convergência entre as coisas. Então, essa influência também vai vir desse lado entusiasmático, assim, das pessoas que estão envolvidas. Então, e também a gente vai precisar de pessoas que estejam trabalhando ao nosso lado com o mesmo objetivo, né? Aquela questão, aquela frase, né? Deus não une pessoas, Deus une propósito. Então, quando todo mundo tem que fazer a sua entrega e todo mundo está disposto a fazer o seu melhor, as coisas vão sair, né? As coisas vão contribuir para o bem daquelas coisas. Então, e sem entusiasmo, sem essa vontade, né, não vai haver o propósito, não vai haver liderança, nada vai acontecer. Então, o que que essa falta de propósito vai acarretar na vida, né, das pessoas, vai carregar no projeto das pessoas, né? As pessoas vão ficar mais cabisbaixas, as pessoas vão ter uma saúde mais comprometida, né, um ânimo mais comprometido, uma atitude mais defensiva diante dos obstáculos, porque as adversidades virão, né? Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, nessa questão do ânimo. Saber que você tem algo que te habita, né? Tem esse entusiasmo, tem esse Deus dentro que vai te dar força, né? E quando eu estou nesse marasmo, quando eu estou nessa defensiva aí, vou transmitir aquele desânimo, né? Igual aquele desenho antigo, né? Ó vida, ó céus, né? Nada nos agrada, nada parece que traz felicidade, nada traz alegria. E essa falta de alegria, essa falta de entusiasmo vai nos afastar cada vez mais, né, das pessoas. Por quê, né? Porque aquela frase, né? A vida exige ânimo, né? Mas a vida sem esse ânimo, sem essa energia, sem essa alegria, não vai conectar, né? As pessoas não vão conseguir cercar uma pessoa, ou rodear uma pessoa, ficar em volta de uma pessoa que não tem essa energia positiva, essa visão positiva aí. Então, para formar uma mente mestra, para que o projeto cresça, para que o propósito cresça, há necessidade de formar essa mente mestra. E quando não há essa energia, vai ter pessoas para seguir, né? Porque como é que a pessoa vai se liderar, vai ter essa auto-liderança se ela não é entusiasmada? Então é preciso esse entusiasmo para que as coisas aconteçam, né? Porque quando a pessoa está apenas no nível da mente, né? Ah, eu estou otimista que as coisas vão acontecer. Ah, eu torço para que as coisas dê certo, né? Eu espero que as coisas vão acontecer. Eu fico esperando, né? A esperança, né? Não é, como diz o Cortella, não é do verbo esperançar, é do verbo esperar. Não, eu estou esperando. Não. Eu tenho esperança de esperançar porque algo maior vai acontecer. Ah, eu vou acreditar que vai funcionar. E a pessoa, quando está com entusiasmo, não, nós vamos fazer dar certo. Eu vou fazer até dar certo, igual o Thomas Edison, né? Depois de várias tentativas sem funcionar a lâmpada, né? Não, eu não vou desistir enquanto eu vou fazer isso dar certo. Eu vou investir ainda mais energia, eu vou investir ainda mais tempo. Eu vou fazer isso dar certo. Eu vou criar, eu vou agir nesse objetivo, nesse propósito, né? Eu vou acreditar em mim, eu vou acreditar nas pessoas, eu vou acreditar na minha inspiração, eu vou liderar pessoas, né? Eu vou ter esse entusiasmo dentro. Quando os autores aí do desenvolvimento pessoal, o José Roberto Gretz, falar assim, então, a pessoa entusiasmada, ela faz dar certo. Ela não espera pelo outro, não, nós vamos fazer dar certo. E o Luiz Marins gosta de fechar com uma frase, né, nas reuniões dele, né? O entusiasmado é quem acredita em si antes de tudo. Então, primeiro você acredita em si, acredita naquilo que é a sua vontade, acredita naquilo que é o seu desejo, acredita naquilo que é o seu propósito, e depois, né, as demais coisas serão acrescentadas ali para que o seu propósito vai dar certo. Então, essa questão, buscar primeiro o reino de Deus. Então, quem te habita primeiro, né, é que vai fazer dar certo. Essa questão de você melhorar
estado de espírito na hora de você agregar pessoas, né? A pessoa com tristeza, a pessoa com medo, a pessoa na escassez, ela não vai atrair, ela não vai agregar pessoas que busquem o mesmo alinhamento, que busquem o mesmo objetivo. Agora, a pessoa que age na presença, a pessoa que tem aceitação, a pessoa que busca fazer o melhor, a pessoa com alegria, a pessoa que traz, né, esse entusiasmo pela ação, pensando no resultado melhor no futuro, mas, pô, a gente está fazendo o nosso melhor, a gente vai buscar o nosso melhor. Teve uma adversidade, nós vamos superar e vamos para cima. Então, quando essa ação, esse estado de espírito, ele está conectado com esse entusiasmo, as coisas vão fazer com que todas as ações vão cooperar para que o objetivo final ele seja atingido. Qual o próximo passo, Elisângela, que a gente segue nesse sentido aí de entusiasmo, Então, para agir com entusiasmo, você precisa ter um caminho a ser seguido. Você precisa ter muito bem definido. E aí o Napoleão Hill vai trazer essa importância de você definir o seu propósito. E ele dá 5 perguntas aí básicas, que a gente já falou na live 1, mas que é importante, se você que está aqui nos assistindo, não assistiu a live 1, as demais lives, elas estão todas gravadas aí, salvas no feed do Instagram do José. E é importante que você ver, mas basicamente, você precisa responder 5 perguntas. Quem é você? Quem é você que está nos assistindo? O que você faz? O que você faz que você fala, nossa, isso que eu faço, eu sou referência no que eu faço, eu gosto disso que eu faço. Para quem você faz isso? Quem são as pessoas que você faz o que você faz com excelência? Do que essas pessoas com que você está próxima, que o seu trabalho beneficia elas, do que elas precisam ou necessitam de você que as levam até você? E por último, qual é o benefício que elas recebem com aquilo que você oferece a elas? Ou dito de outra forma, por que elas precisam disso? Então eu vou fazer um paralelo aqui com o meu trabalho. Quem eu sou? Eu sou Elisângela Costa, filha amada de Deus, sou treinadora de pessoas. E o que eu faço? Eu ajudo pessoas a despertarem a consciência para quem elas são verdadeiramente. Trabalhando a autoestima, rompendo com a desvalorização para que vivam sua autenticidade. Para quem que eu faço isso? Para mulheres que não se reconhecem, para pessoas que têm baixa autoestima, para pessoas que se sentem desvalorizadas. Do que essas pessoas precisam, necessitam? Elas precisam ressignificar as relações, a autoimagem, reconstruir, ter autoconfiança nelas mesmas, que elas se sintam capazes. E qual o benefício? São pessoas que vão agir reconhecendo o seu poder pessoal para realizar tudo o que elas necessitam. Então, você precisa ter muito claro quem é você, o que você faz, quem são as pessoas que você contribui com o seu trabalho e o que essas pessoas se beneficiam com o que você faz. E aí você precisa ter isso muito definido, porque aí você vai agir com entusiasmo. Então, quando eu vou atender uma pessoa, eu estou muito feliz, porque eu vejo que o meu trabalho vai contribuir muito com a vida dela. E tudo que a gente faz vai contribuir. Então, se você for fazer alguma coisa no seu trabalho, na sua casa, uma comida, você vai colocar energia, alegria naquilo que você está fazendo. Porque a todo momento as pessoas estão sendo servidas ou vão receber daquilo que você está fazendo. Então, quando você tem essa clareza, fica mais leve o caminho. Você consegue ter uma visão mais positiva de futuro, daquilo que você quer. E o Jacob Pedri tem uma frase que ela é muito pertinente com isso que eu acabei de explicar, porque ele diz assim, sua missão de vida não é mudar o mundo, mas criar à sua volta o mundo que você deseja. Então, o seu sonho, o seu propósito de vida é particularmente seu e faz sentido para você. Então, se você tem um entusiasmo, se você tem uma visão de futuro, se você acredita naquilo, haja com entusiasmo, vença as adversidades, porque você vai conseguir. Porque você tem esse divino que te habita, que vai te mover. E quando você está alinhado com aquilo que você acredita e sente no seu coração de realizar,
Você vai encontrar pessoas que vão te auxiliar. Você vai encontrar oportunidades. Então, o Napoleão Hill vai dizer, quando você está alinhado no momento presente, agindo com aquilo, quando você tem uma intenção clara, o universo vai contribuir com você para que você realize. E aí você precisa estar sempre observando. Você está no estado de espírito, lembra? Na insatisfação, no medo de que não vai conseguir, ou você está no estado de espírito de alegria, de abundância, de gratidão que você vai conseguir. Porque você é o criador da sua realidade. Então, o propósito maior está na sua ação. Por que você está fazendo isso? Porque você acredita que isso é importante. E você tem um objetivo que você vai alcançar lá na frente. Mas a sua ação no momento presente, a sua atenção é fundamental para aquilo que você vai alcançar. E aí, José, o Napoleão Hill e o Jacob Petri vai dizer que o estado de consciência é essencial para o entusiasmo. Por que esse estado de consciência é tão importante para o entusiasmo? Explica para a gente. Então é um livro do Cortella que fala, né, como você faz o que você faz, né? Qual que é a energia que você coloca naquilo que você faz. Então, essa ação, né, esse agir com entusiasmo é agir na presença, igual você estava falando. Nós precisamos estar na presente, estar presente para o momento nessa ação. Então, esse propósito nosso maior, ele está nessa ação. E essa ação no momento presente, não no resultado. Eu estou fazendo algo aqui porque estou fazendo a minha entrega, eu não estou preocupado com o resultado. Então, o nosso entusiasmo, então, o entusiasmo é presença nessa ação, é presença na ação. Então, aí ele gosta de falar do pão, né? Quando ele chegou no padeiro, qual que é o melhor pão? Todo pão é o melhor pão. Aí você pergunta, qual que é o melhor dia? Todo dia é o nosso melhor dia. Então, por quê? Se chover, eu vou agir de acordo com o tempo que está. Ah, não deu para fazer isso, eu vou fazer o meu melhor na condição que eu tenho. Então, por que que eu faço o que eu faço e como que eu faço o que eu faço? Enquanto eu não tenho condições melhores, eu vou fazer o meu melhor. Ah, mas é porque está úmido, ah, porque está seco, né? Então, esse estado de consciência, ele vem dessa ação desperta no presente. Então, mais importante, né, do que o que você faz é como você faz. Qual que é a entrega que você está fazendo? É o seu melhor para aquele momento? Então, fica sossegado, fica em paz que você fez, né, a sua melhor entrega. Então, essa consciência presente, né, ela vai gerar esse entusiasmo verdadeiro aí. E esse sucesso, né, esse efeito do sucesso, ele vai vir desse estado elevado de presença, né? Eu estava presente, eu ouvi a pessoa, eu estava ali, né, de corpo e alma, eu não estava assim, esperando, como diz o Clóvis, ele gosta de falar assim, eu estou dando uma palestra aqui, não vejo a hora desse evento acabar para me partir daqui, chegar em casa, né, jantar ou fazer o que eu tenho que fazer. Então, essa ação, né, no presente, né, exercitando essa consciência que vai fazer com que o sucesso e o objetivo ele seja cumprido. Então, essa ação, né, ela tem que ser total nesse momento presente, né? O que essa ação desperta, né? Fazer com que o momento presente seja o melhor momento. Então, qual que é o melhor dia, né? Qual que é a melhor hora? A melhor hora é agora. Então, se eu fugir daqui, eu não vou fazer o que está sendo proposto. A gente não vai conseguir fazer essa nossa entrega. Então, fazer, né? Foco no fazer o melhor que a gente pode. Ah, mas a internet falhou. Ah, mas a energia caiu. Ah, mas não estava, né, com a imagem 4K. Mas eu fiz, né, com aquilo que eu tinha. Eu procurei fazer o meu melhor enquanto eu não tenho condições melhores, né, de fazer o meu melhor. Então, sem essa ansiedade pelo resultado, essa ação desperta, com foco total no presente, essa ação conectada com o propósito. Então, se a gente for falar de propósito, qual que era o nosso propósito? É fazer uma live, né, hoje falando sobre o entusiasmo, né? Falando sobre esse Deus dentro. Então, a gente está fazendo o nosso melhor aqui. Aconteceu, né, um desafio aqui que eu não consigo ver a imagem da Elisângela. Já estou aqui me virando aqui para falar, né, vamos dizer assim, no intuitivo aqui, né? Será que a minha imagem está sendo cortada? Será que ela está encaixada? Mas eu não consigo vê-la, mas tudo bem. A Mas gente está fazendo o você nosso melhor. confia no processo e você vai. Eu tô confiando no processo. Então, e aí eu vou apontar aqui, né? Quais são os três elementos, né, do entusiasmo, respondendo à pergunta inicial, né? Uma das perguntas iniciais, né? Quais são os três elementos, né,
do entusiasmo, que faz a gente, né, conectar com esse nosso entusiasmo. O primeiro deles é a aceitação, né? Quando a gente aceita, então, a gente está tendo que, e eu estou tendo que fazer aceitação aqui, que eu não estou vendo a tela dupla aqui, né? Eu estou vendo uma tela infinita aqui, sou eu e Elisângela aqui no lado oculto da coisa. Então, eu não posso exercer essa resistência, então eu tenho que fazer a aceitação. E aí ele coloca o segundo passo aqui, a paz e a alegria, né? Que ela não deve vir daquilo que a gente faz, né? Mas ela flui para o mundo a partir de nós. Então, a partir de nós, eu mando isso, né? Eu mando essa alegria, eu mando essa paz, eu emano essa paz aí. Depois, o terceiro passo, ele fala o entusiasmo em si mesmo, então essa energia conectada com você é que você vai colocá-la para fora. Então ela vem de dentro para fora, você não tem que pegar ela de fora para dentro. Então você tem que saber que esse propósito do seu interior é saber que você tem algo maior dentro de você, é que você tem algo que você vai expressar através de você, né? Essa Deus dentro, assim, Deus dentro aqui, esse divino que habita, é que vai ser expresso aonde você estiver. Através do quê? Da aceitação, através da paz, através da alegria, através desse fluido de boas energias. Então, isso que vai trazer essa sinergia com as outras pessoas, isso que vai agregar valor às outras pessoas, e esse entusiasmo em si, essa energia que nasce, né, dessa fidelidade ao propósito maior, né, que é o nosso propósito interior, que é o ser. Né, e essa questão do focar no presente, né? O que às vezes nos leva a um pouco dessa presença, né? Ele coloca aqui essa síndrome do futuro. Ah, eu só vou ser feliz quando eu terminar a faculdade. Ah, só vou ser feliz quando eu fizer o meu mestrado. Ah, eu só vou ser feliz quando eu fizer o meu doutorado. Ah, eu só vou ser feliz quando eu fizer o meu pós-doc. Então, você não vive a vida no presente, né? Você vive em função de um futuro. E quando está em função de um futuro, o momento presente ele não é aproveitado, né? Então, eu só vou curtir a vida quando eu alcançar esse objetivo. Eu só vou curtir a vida quando eu tiver, é, sei lá, muitos falam assim, ah, quando eu me aposentar eu vou fazer isso, quando eu terminar essa construção eu vou fazer isso. Não, não. Se eu ficar com essa síndrome do futuro, eu não vou expressar essa minha energia de construção, né? Eu vou viver nessa ilusão, esperar, né, as coisas acontecerem para começar a viver. Então, eu devo inverter essa síndrome do futuro e viver essa verdade, né? Qual que é a verdade? É viver o agora, né? Com alegria, com sentido, buscar, né? Fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Elisângela, estamos encaminhando para o nosso final aí. Você quer fazer o seu destaque final, o seu toque final? Quero sim. Então, eu quero só dar umas dicas aqui rapidamente de algumas práticas aí para ajudar as pessoas, né? Então, como que você pode desenvolver o seu entusiasmo? Primeira coisa, aceita tudo o que acontece. Eu sei que é desafiador, mas aceitar te ajuda a focar na solução. Igual nós passamos pelo embate aqui da câmera, né? A gente teve que aceitar, a gente tentou de N formas, não deu certo e tá tudo bem. Como que a gente pode usufruir da melhor forma? Então, aceitar a primeira coisa. Segundo, tem o hábito de ler em voz alta o Napoleão Hill, pelo menos 10 minutos por dia, para você treinar o seu entusiasmo, você falar com entusiasmo de algo que você gosta. Faça uma lista aí de 10 assuntos que você tem interesse e faça uma leitura aí de cada assunto por 5 a 10 minutos para você ir treinando isso. Isso vai te ajudar positivamente. Depois, exercite, fale e haja com entusiasmo com amigos e familiares. À medida com que você vai falando aquilo que te interessa, com que você gosta, isso vai refletindo em você. Lembra do estado de espírito? É algo interno. Então, quanto mais você tiver práticas que te ajudam a potencializar esse estado de espírito, mais você vai agir com entusiasmo, com esse divino que te habita e esse júbilo que o Napoleão Hill vai dizer. Que você está feliz porque você está agindo, porque você vê sentido e significado naquilo que você está fazendo. Então, para finalizar, eu quero deixar aqui um trecho, né, um versículo que diz
Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Isso significa o quê? Que lembra, o entusiasmo é o divino que te habita. Se você tem uma visão, se você teve uma ideia, primeiro você cria mentalmente, depois você vai agir para realizar isso materialmente. Então, se você teve a ideia, se você acredita, se isso faz sentido para você, pode. Porque você tem um Deus, algo maior que te rege, que te capacita e que vai alinhar os seus caminhos, vai colocar pessoas aí ao seu redor, desde que você haja alinhado com aquilo que você acredita. Então, reflita sobre isso, observe seu estado de espírito e possivelmente, com certeza, você vai aí agir com mais entusiasmo e a vida vai ter muito mais sentido e cor e graça e alegria de viver. Um beijo grande, uma abençoada semana. Gratidão, José. E vamos lá, bora lá. Gratidão, Elisângela. Então, só fazer o meu fechamento aqui agora, né? Então, o que seria esse entusiasmo aqui, né? Ele é uma decisão emocional. Você decide, né? Viver isso. É você, isso vem de dentro. Então, e como vai surgir isso, né? Você tem um propósito? Como é que está o seu estado de consciência? Você não precisa depender do outro. O estado é seu. Essa presença na ação, quem é que tem que estar presente para a ação? É só você, né? Pode estar presente para essa ação. Então, quanto maior o seu entusiasmo, maior vai ter a sua influência. Então, o que o Jacobi e o Napoleão Hill gostam de falar, deixar como frase aqui, ele fala, o entusiasmo não depende da sua posição atual, mas do lugar onde você deseja chegar. A pessoa entusiasmada curte o que tem, mas nunca para de sonhar. Sua missão é mudar o mundo. Não, a sua missão não é mudar o mundo, mas criar ao seu redor o mundo que você deseja. Então, fica aí o convite, né? Agora a ação, né? Praticar a aceitação, levar uma vida com propósito, agir na presença, cultivar esse entusiasmo todo dia, né? E finalizando aqui com o Efésios 6:7, quando ele gosta de falar, quando ele fala, trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não aos homens. Então, se trabalhem com entusiasmo aqui, né? Tudo aquilo que você for fazer, faça com entusiasmo, né? Como se servisse ao Senhor e não aos homens. Então, tudo é para Deus. Olha só, né? Essa questão de você trabalhar com entusiasmo é você servir ao Senhor e não aos homens. E agradecer aqui a presença de todos que passaram pela live. Um grande beijo aí para a dona Antônia, que está com a gente aqui até o final. Um grande beijo a todos aqueles que vão nos assistir. E que Deus abençoe a todos. E até a nossa próxima live, provavelmente na próxima terça-feira aqui com a oitava lei aqui, né? Que é autocontrole. Estou vendo aqui. E um grande abraço e gratidão a todos aí por terem ficado com a gente aqui. Tchau, tchau, gente.